Prontinho. Então, iniciando a gravação. Então, eu vou só repetir a parte do começo para ficar registrado na gravação, para quem for assistir o gravado não se perder, tá certo? Então, vou voltar aqui, né? Hoje a gente vai sobre como fazer escolhas saudáveis e recapitulando. No primeiro encontro, a gente falou sobre como não desistir no meio do caminho. A gente falou sobre o poder do grupo, sobre frases poderosas, sobre autoconhecimento. No segundo encontro, a gente falou sobre consciência emocional, sobre diferentes tipos de fome, sobre vício por comida e sobre o comer intuitivo, certo? Agora, nós vamos para o nosso terceiro encontro. Então, eu estou guiando vocês por um passo a passo. Então, se você puder anotar, né, coisinhas importantes que vocês encontrarem, é muito bom para vocês, certo? A gente vai falar sobre escolhas saudáveis, tá? E aí, uma coisa muito importante, nós chegamos à metade da nossa caminhada. Nós estamos em um desafio de 45 dias e nós chegamos à metade do nosso desafio. E aí, mulher, avaliando aí, se você fosse se dar uma nota de 0 a 10, a metade desse caminho, quanto que você se daria hoje? Será que você se daria 10? Será que você tem se esforçado? Pense aí na emoção que você sentiu lá na Câmara dos Vereadores, quando a gente iniciou. Lá, quando a primeira-dama estava lá falando, discursando, falando sobre tudo aquilo, e você estava lá empolgada para fazer, para emagrecer, e fazer os exercícios, não sei o quê. E se você se olhasse hoje, será que você está com a mesma empolgação que você estava naquele dia? Murchou? Não murchou? Eu quero que vocês avaliem isso, certo? Porque nós estamos na metade do caminho. E isso pode ser bom ou não, certo? Se você está na metade do caminho e não conseguiu ser tão bom quanto achava que ia ser, ponto de alerta. Mas você tem metade do desafio para recuperar. Agora, se você está indo bem, se você está conseguindo emagrecer, se as suas roupas já estão ficando mais frouxas, se você está vendo mudança no seu corpo, se você está conseguindo se sentir melhor, oba, já vencemos metade, falta só metade. Então, esse é um ponto estratégico, falta metade, tá bom? E assim, minha flor, tem problemas, nem todo mundo vai conseguir ser igual, né? Se você está com problema no joelho, a gente entende. Então, assim, é um caso específico. Aí é um ponto que a gente vai ter que relevar e mais para frente a gente recupera, certo? Só tenho 22 anos. Eu vou dar play aqui e eu quero que vocês escutem bem a metade desse processo. E aí, por que que emagrecer demora? Primeiro, que a obesidade ela é multifatorial. Ninguém é obeso porque quer. Ninguém é obeso só porque come demais, sabe? Às vezes é muito prepotente uma pessoa que chega para você e diz assim: ah, é só fechar a boca para emagrecer. Não, não é só fechar a boca para emagrecer. Porque se todo mundo fosse igual, não existiriam pessoas que você vê às vezes que são irmãos, que têm basicamente a mesma alimentação, e um vai ser mais gordinho e um vai ser mais magrinho. A obesidade ela é multifatorial. Tem uma questão da predisposição genética. Quando você tem pais obesos, você tem maior chance de ter filhos obesos. Tem questão de que certos medicamentos influenciam no ganho de peso. Infecções virais também podem fazer isso. Alterações na microbiota intestinal também podem influenciar no ganho de peso. O próprio estresse, alguns disruptores endócrinos do nosso corpo, alterações do nosso ciclo circadiano, que é o nosso sono.
alimentos com alta densidade energética e baixa qualidade nutricional, que são os fast food, os biscoitos industrializados, comidas industrializadas de forma geral, e o sedentarismo. Se fosse só fechar a boca, a gente não tinha tudo isso, tá? Então, obesidade não é só fechar a boca, ela é um conjunto de fatores, certo? É por isso que, às vezes, você até gostaria de emagrecer. Às vezes, você lá no dia lá do começo do projeto, você até tinha realmente intenção de participar do projeto, mas foi acontecendo uma coisa, foi acontecendo outra, e isso foi te desmotivando, porque são muitas coisas relacionadas. O que a gente não pode fazer é se conformar com isso, certo? A gente, é até uma coisa, porque eu assisti a reunião da psicóloga essa semana de vocês, e foi maravilhosa. Que ela falou, eu anotei aqui, ó, que a aceitação é diferente de conformismo. Ela falou muito. Que foi? Eu acho que foi um celular. Ela falou muito que nós devemos aceitar o nosso corpo como ele é, mas nós não devemos nos conformar com o estado que nós estamos, né? Então, o que é que nós devemos fazer? Eu quero convidar vocês a não contar calorias. Olha só esse exemplo. Um dia que tem um pãozinho com manteiga, um café com leite, um sonho de valsa e um desses combos de fast food, que é o hambúrguer, a batata e o refrigerante, só isso daqui, certo? Já tem 1.500 calorias. Gente, 1.500 calorias, isso aqui dá para fazer muita coisa. Às vezes você vai dizer, ixi, 1.500 calorias não dá para nada, né? Mas olha só o que dá para a gente comer com as mesmas 1.500 calorias. Ah, e antes de falar o que dá para comer, para quem acha que esses sanduíches não tem tanta caloria assim, eu peguei aqui a informação do próprio site, tá? Então, aqui, por exemplo, esse sanduíche aqui do McDonald's, ele tem 852 calorias, só esse daqui, tá? Esse daqui tem 500, esse aqui tem mais de 1.000 calorias, só um sanduíche. Com as mesmas 1.500 calorias, dá para a gente comer tudo isso daqui. Então, dá para a gente tomar suco verde, comer cuscuz com ovo, fruta com aveia, almoçar, crepioca, salada, iogurte com fruta, tudo isso aqui também dá 1.500 calorias. Então, olha só a diferença. Por isso que eu digo, não conte calorias. Não saia por aí olhando o rótulo de produto, vendo quantas calorias que tem aquele produto. Olha a qualidade nutricional do que você está comendo. É isso que nós precisamos ver. Porque se eu comer 1.500 calorias, eu posso comer 1.500 calorias de pão com manteiga, café com leite, um combo do McDonald's e um sonho de valsa, ou eu posso passar um dia super saudável, comendo tudo isso daqui com 1.500 calorias. Vocês entendem? Então, assim, o que é melhor para o meu corpo? O que eu vou estar colocando mais nutriente dentro dele? O que eu vou estar melhorando? O meu sono, por exemplo. O que eu vou estar melhorando o meu intestino? O que eu vou estar melhorando a minha pele, o meu cabelo? É tudo isso daqui. Aqui quase que não tem nutriente. Tem muito pouco, certo? Então, não contem calorias. E aí, a gente precisa entender um pouquinho quando a gente fala desses nutrientes. Às vezes a gente escuta muito falar, né? Ah, os carboidratos, proteínas, os lipídios. E o que é isso? Então, os carboidratos, eles são aqueles que nos dão energia, certo? A ausência dos carboidratos faz com que a gente sinta dor de cabeça, estresse, fique mal-humorada, cansada. Então, às vezes, tem gente que quer fazer low carb, cetogênica, aí a pessoa fica logo de mau humor, aí a pessoa fica irritada. Então, saiba que isso é sintoma de falta de carboidrato.
E quando a pessoa está comendo demais, está comendo muito carboidrato, fica como? Fica com acúmulo no abdômen, né? Com aquela pochetezinha. Favorece também o aumento do triglicerídeo. Então, se você tiver com triglicerídeo alto, é porque você deve estar comendo muito carboidrato. E o que são esses carboidratos? É tudo isso daqui que está na foto, certo? Então, algumas frutas têm carboidrato, mas geralmente são os pães, os grãos, as sementes, certo? São os carboidratos. E por que que a gente deve preferir os carboidratos integrais? Quando a gente come, por exemplo, um pão carioquinha, acontece isso daqui, ó. O açúcar do nosso sangue, ele faz assim, ó, ele sobe e ele desce de uma vez. Isso é péssimo para o nosso corpo. Quando a gente come o pão integral, o açúcar do sangue ele vai subindo devagarzinho e depois ele desce, certo? Isso é muito melhor para o nosso corpo, porque não dá pico glicêmico, certo? Então, se você tem diabetes, se você também não tem diabetes, o bom seria que você consumisse os alimentos integrais, certo? Para evitar de dar esses picos glicêmicos. E as proteínas? O que é proteína, afinal de contas? As proteínas, elas servem para a construção dos nossos tecidos, né? São os tijolinhos do nosso corpo. São componentes de hormônio, né? E são as carnes, né? O frango, o peixe, os ovos, camarão, certo? O excesso de proteína não é bom. Por quê? Porque sobrecarrega o fígado e o rim. Só que se comer pouco também não é bom. Dá desnutrição, dá perda de massa muscular e desregula alguns hormônios. Então, tudo na vida é um equilíbrio. Nem pouco, nem muito. A quantidade certa. Certo? Achei que alguém tinha falado alguma coisa. Me falou. E as gorduras? Vocês sabiam que nem toda gordura é ruim. Existem as gorduras boas e as gorduras ruins, certo? Aqui na foto eu separei algumas gorduras boas, né? Então tem a gordura do peixe, que é o ômega 3, tem a gordura do abacate, tem o azeite, tem as castanhas. Elas nos dão energia, são componentes de hormônio, ajudam na absorção de algumas vitaminas e minerais, né? E são antioxidantes que ajudam a prevenir, né? Para a gente ficar sempre com a pelezinha esticadinha, bonitinha. E aí tem o que a gente tem que ter bastante na nossa alimentação, que são as vitaminas, certo? Deixa eu abrir aqui o chat. Eu acho que tem alguém falando no chat. Quer falar, Camila? Pode falar. Oi, Camila. Quer falar, Camila? Acho que não. As vitaminas e os minerais são todas as frutas e verduras, né? Eles têm muito antioxidantes, então quanto mais colorido, melhor o seu prato. São a prevenção de doenças e é recomendado que a gente consuma pelo menos 5 vegetais por dia, né? Entre frutas e verduras. Então, você pode consumir 3 frutas e 2 verduras, ou 3 verduras e 2 frutas. O importante é que dê 5 no dia, certo? E agora, gente, a gente vai aprender a montar os nossos pratos, certo? Às vezes a gente fica um pouco perdido nisso, então é importante que a gente aprenda a montar os nossos pratos. Tira um print do teu celular. Eu quero que vocês tenham isso aqui com vocês, tá? Para vocês sempre terem guardadinho. As refeições, mas deixa eu fazer uma carinha bonitinha. Peraí, tira o print agora não, deixa eu sorrir, né? Porque a outra tirou o print e tava toda troncha. Tira. Pronto. É para ficar bonitinho, né, gente? Que ninguém merece a pessoa tirar
print é eu toda, né? Horrível aquela foto. As refeições principais, né? Como é que a gente deve montar o nosso prato nas refeições principais? É interessante que tenha uma fonte de carboidrato. E o que é o carboidrato que a gente acabou de ver? Abra o microfone aí. Deixa eu ver se vocês aprenderam. O que é, gente, o carboidrato? O arroz, Muito bem. O que mais? Se não for arroz, pode ser o quê? feijão, Feijão não é carboidrato, não. O fala, que eu posso botar no lugar do arroz? batata, Batata. Maria das Graças, fala, minha flor. o macarrão também, né? Macarrão, muito bem. E o que é a fonte de proteína que a gente vai colocar aqui nesse prato? A carne, o peixe, Muito bem. o Carne, peixe ovo, ou o ovo. ovo. Muito bem. E duas ou mais fontes de vitaminas e minerais. O que, que a gente pode colocar? O que, que tem vitamina, gente? A verdura, Muito bem. Então, é a saladinha. cenoura, Então, é assim que a gente tem que montar os nossos pratos principais, certo? Então, uma fonte de carboidrato. Ai, Lídia, eu posso botar arroz e macarrão? Pode. Mas aí você vai diminuir as quantidades, certo? Se eu ia colocar uma colher grande de arroz, eu vou colocar meia colher de arroz e vou colocar um pouquinho de macarrão. Mas o melhor mesmo é a gente ir variando, certo? É porque eu sei que vocês gostam muito de comer o arroz e o macarrão junto, gente. Mas dá para comer só o arroz, dá para comer só o macarrão, tá? mas eu tô fazendo assim, quando eu como macarrão, eu como só macarrão, Muito bem. com as outras coisas. Aí eu faço só o arroz, a salada e a carne, ou o ovo. Bem, muito bem. Aí de lanchinho, como é que a gente pode montar o nosso lanchinho? O lanche pode ser pão com manteiga? O que, que vocês acham? Eu tô fazendo pão integral com, ué, aquele negócio light, esqueci o nome. Requeijão. O Requeijão. 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 Ótimo. Pronto. É uma boa, porque assim, ó, você tá pegando, Ovo. você tá pegando Ovo. uma fonte de proteína, porque o requeijão ele tem, né, um pouco de proteína, não tem muita, mas ele tem um pouquinho. Mas pode ser o ovo, ele é melhor, certo? Um ovinho mexido, ou então colocar um frango desfiado, certo? Você pega um pouquinho ali que sobrou do almoço, já desfia, já coloca. Ou você pode adicionar também uma frutinha. Então, assim, olhar para qual é o lanche. É o lanche da manhã? Se for o lanche da manhã, pensa bem, já já eu vou almoçar. Faz sentido eu comer um pão se já já eu vou almoçar? Então, vamos acostumar esse estômago também a comer um pouco menos para que ele vá para o almoço direitinho, mais leve. Às vezes, a gente acostuma mal o nosso estômago. Eu conheço gente que assim, é pão de manhã 6 horas, é pão 9 horas, é almoço, aí é pão 3 horas da tarde, e de noite não gosta de jantar, é pão de novo. Gente, a gente tem que ver se a nossa alimentação está sendo à base de pão também, né? Porque também, né, além da monotonia alimentar, que a gente está toda hora comendo a mesma coisa, a gente precisa de outros nutrientes na nossa vida. Então, colocar um pouco mais de fruta. Eu sei que o pão ele é muito prático, mas a gente precisa de nutrientes. Então, colocar mais frutas, priorizar ali as proteínas. Então, um ovinho cozido, um ovinho mexido, certo? Uma saladinha. É assim que a gente
deveriam montar os nossos lanches. E aí, qual é a base da alimentação saudável? É essa daqui, ó. Então, são os tubérculos e os cereais, né? Então, aqui é o milho, é a batata doce, é o arroz, é a mandioca, é a aveia, são as leguminosas, que é o feijão, a ervilha, a lentilha, as carnes e ovos, né? Que a gente já falou bastante, as oleaginosas, que são as castanhas, os leites e derivados, que é o leite, queijo, iogurte, os temperinhos naturais, que a gente não pode esquecer, que eles dão muito sabor para a nossa alimentação. E também tem muitos componentes, né, que fazem muito bem para a nossa saúde. E as frutas e vegetais, tá bom? Então, isso daqui que deve ser a alimentação saudável. Aqui você pode ver que aqui não tem, por exemplo, um refrigerante, suco industrializado, essas coisas não tem que ser a base da alimentação. Ai, tem shake para emagrecer? Não. Por quê? Porque não é a base da alimentação. Emagrecer é caro? Não. Depende do que você está comprando, certo? Às vezes a gente acaba gastando em coisas que não precisa. A gente tem que comprar o que a gente precisa, que é isso daqui, comida de verdade. E aí vamos fazer uma reflexão sobre os nossos dias? Será que você tem se enganado? Será que você não tem dito? Não é um pedaço inteiro, eu vou comer só dessa vez. Ah, isso nem é tão calórico. Eu vou compensar comendo menos mais tarde. Nem vai fazer diferença. Ou eu paguei por essa comida. Vai ser um desperdício se eu não comer. Eu vou desapontar alguém se eu não comer isso. Tá todo mundo com medo mesmo. Eu estou comemorando. Eu como por causa dos meus filhos. Ninguém me verá comendo isso. Tem gente que come escondido, viu? São só migalhas. É porque tá de graça. Eu quero mesmo é comer. É uma ocasião especial. Eu tô chateada, eu simplesmente não ligo para isso. Eu tô com desejo de comer isso. E, além do mais, é algo que eu não tenho uma oportunidade de comer toda hora. Final de semana eu posso. Eu não tenho tempo para ser saudável. E a pergunta que fica é: será que você não tem se enganado? Porque, como eu já falei para vocês, o problema não é o de vez em quando. O problema é quando isso está virando rotina. E aí pare de se enganar. Eu vou enviar para vocês lá no grupo essa ferramentazinha, que é a mudança sistemática. E o nosso compromisso da semana vai ser preencher essa ferramenta e me mandar as respostas no privado, tá certo? Para eu conseguir acompanhar como é que está sendo esse processo de vocês. Agora que nós estamos na metade da caminhada. E é isso, gente. Obrigada. A Maria Antonieta até dormiu na rede. De cansado, mulher. Eu andei tanto hoje que estou cochilando já. Mas eu estou ouvindo, é porque está com os olhos fechados. Tá certo. Porque eu fico com a vista doendo quando fico muito na tela. Tá certo. Eu fico só ouvindo. Quando for para a minha vez de falar, eu falo. E aí, gente, pode colocar de novo o exercício que é pra... Eu vou explicar melhor no grupo, viu? Eu mando no grupo, aí eu explico, mando um áudiozinho. E aí, gente, vocês têm alguma dúvida? Querem falar mais alguma coisa? Não, o que eu acho é o seguinte, ó. O nosso objetivo, a gente mesmo tem que fazer o nosso objetivo. O meu objetivo é perder peso. Eu tenho que perder peso. Em 45 dias, eu não vou alcançar o meu objetivo, não. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer por mim mesmo. Depois, como eu estava falando para minha amiga, o incentivo do grupo é um pontapé para a gente se adaptar e querer ir em frente. Isso.
Exatamente, né? Porque assim, mesmo que vocês não alcancem a meta de vocês em 45 dias, vocês já vão ter aprendido muita coisa. Pois é. E assim, eu estou ensinando vocês um passo a passo, né? Aprender a se alimentar direito, aprender comer o que a gente. Dizer sempre não para algumas coisas que a gente não pode, porque às vezes a gente está com tanta vontade, mas eu digo, não posso, eu não quero. E se a gente não fizer por si mesmo, não adianta. Não adianta, porque não adianta. Eu vou só nos 40, eu vou fazer isso só nos 45 dias, não. Se eu entrei nesse projeto dos 45 dias, eu quero conseguir, eu vou conseguir. Se eu não conseguir nos 45, eu faço nos 100, nos 200, mas um dia eu perco peso. Sim, e sempre procurar ajuda, né? E graças a Deus, aqui no Maraguapa a gente tem muito apoio, né? Assim, Graças a Deus, ó, essa aqui é a Maria Clara, minha filha. E dá oi para vocês. Oi, Maria Clara, boa noite. Pois é, e assim, a gente tem muita nutricionista competente aqui em Maranguape que podem ajudar vocês, né, a dar continuidade. E assim, eu gostaria muito assim de poder acompanhar todas vocês assim pelos 90 dias ainda depois do grupo, né? Infelizmente não dá, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão levar muitos ensinamentos daqui do grupo. E eu quero de verdade que vocês não desistam, certo? E é isso, gente. Não vamos nos alongar muito, né? Porque tá ficando tarde. Mas espero que tenham gostado. Se quiserem falar comigo depois no privado, podem falar. Se tiverem sentindo falta de algum material específico, podem pedir. Tá bom? Beijo grande, boa noite. Fiquem Boa com noite, meu Deus. amor. Obrigado por Boa noite. essas coisas tão maravilhosas. Está, tchau. Beijo. Tchau. Outro.